Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com o presidente liquidante da cooperativa Languiru, Paulo Roberto Birk. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Tirol, em especial associados da cooperativa Languiru. E também o superintendente administrativo e financeiro, Gustavo Marques. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos que nos acompanham. Em cumprimento, pessoal, com as recentes alterações do Estatuto Social da Cooperativa Languiru, que foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária, que foi realizada no dia 24 de setembro, todos os associados agora devem estar atentos aos prazos e exigências para a regularização da situação cadastral deles. Por que foi tomada essa decisão? Conta um pouco para nós quais são essas novidades que vocês implementaram nesse novo estatuto. Importante, acho, essa oportunidade de também poder conversar com os nossos associados, a nossa comunidade, né, desde que a gente assumiu, um dos pontos também era esta reforma estatutária, que se faz importante porque não é só a reorganização das negociações ou dos negócios da cooperativa, das atividades, mas também precisava se fazer essa reforma estatutária, para que a gente conseguisse também colocar algumas situações que a gente entendia como equivocadas, e para isso se constituiu uma comissão em março, na Assembleia de Prestação de Contas do exercício de 2023, que desde março veio trabalhando, em todos os pontos do nosso estatuto para ver o que precisava atualizar, o que precisava mudar. E dentro desta organização, e reorganização do quadro social, a gente também sentiu a necessidade de fazer esse movimento, porque a gente começou desde o ano passado a fazer algumas não é pesquisa, mas constatou que nós temos um grande número de associados, a Languiru hoje tem 5.300 associados, mas mais de 3 mil, um pouco mais de 3 mil, desde 2018, 2019, não movimentam matrícula, ou seja, não estão mais ativos na cooperativa. Ou seja, eles estão infringindo um dos pontos que é o dever do associado, que é o quê? É entregar produção à cooperativa. Então, a gente precisa organizar esse quadro social, buscar estes associados, fazer essa atualização cadastral, porque muitos a gente não consegue mais o contato, porque mudou telefone, mudou essa comunicação, e a cooperativa ela começa a perder esse contato com estes associados, hoje não mais ativos. E a gente, então, para estabelecer dentro de um processo de transparência, de muita responsabilidade, um prazo, e aí se a comissão entendeu que todo ano, nos meses de outubro, novembro e dezembro, os associados precisam, então, a partir deste momento, fazer a regularização cadastral ou prova de vida, ou seja, para a gente também estar organizado, saber qual o real número de associados ativos, entregando produção. A gente quer que tenha o maior número de associados ativos, então a gente vai agora abrir, então todo ano, a partir dessa reforma estatutária, nos meses de outubro, novembro e dezembro, os associados precisam procurar o departamento técnico ou os próprios técnicos que estão a campo para fazer essa regularização, essa prova de vida. E logo na sequência também a gente já vai justificar o porquê também desta atualização, porque existem resoluções que fazem com que a cooperativa ela tem que se enquadrar com uma porcentagem de DAPs ativas, E as declarações de aptidão do PRONAF, hoje, que é as CAFs, as novas declarações,
e a cooperativa ela precisa atingir um número mínimo de 50%. Então, tudo isso faz parte também desta reorganização do nosso quadro social. Olhando dessa forma, Paulo, sobre essa questão desses associados, mais de 3 mil tu comentaste, né? Exatamente. Que desde 2018 não movimentam mais a sua produção. Tu acredita que isso pode ter acontecido o quê para eles mudaram para outras cooperativas ou simplesmente saíram e não avisaram? Qual é que pode ser a linha desse raciocínio dessas pessoas não ter mais movimentado a produção na cooperativa? Não, são inúmeros os fatores, né? Eu acredito que a grande maioria são pessoas que acabaram se aposentando, acabaram parando com as atividades, né? Talvez um público mais idoso, né? Ou seja, muitos moram hoje aqui em Teutônia ou nos centros, ou seja, e nunca vieram regularizar essa situação, né? Por isso que é importante todo ano a gente fazer esse acompanhamento e estar sempre atualizado. E claro, e também as gestões passadas não fizeram esse movimento de ir atrás deste associado e dizer, olha, tem que regularizar a tua situação. E é importante a gente trazer isso também, né? Quem não movimentou matrícula desde 2018, 2019, ele também não responde por nenhum dessa dívida, né? Principalmente dessas perdas de 2022 e 2023, porque como não movimentou matrícula, ele não teve perda computada na sua matrícula, né? Então, também é esse movimento de trazer esse associado ou trazer ele de volta, né? Ou outros foram para outras empresas. Então, a gente vai ter que, sim, por isso que para nós é importante essa organização, para a gente também saber quem é que são os associados ativos, quem não é ativo, por que não é ativo, tem produção com outras empresas, a gente faz a visita para voltar, que a cooperativa ela quer, né, fortalecer o seu quadro social, mas também as suas produções, né? Ou seja, tanto no leite, né, principalmente no leite, no grão, né, que são as demandas que a cooperativa hoje consegue atender, né? Acho que também, Jonatas, explica um pouco esse número elevado, a condição de muitos que se associaram para a realização de compras nos mercados, também quando a Languiru atuava com os mercados nas mais diversas cidades, né? Então, as pessoas faziam associação para fazer compra na matrícula nos mercados. Então, não necessariamente entregar, tivemos esses 5.300, 5.500 associados que tiveram produção um dia. Perfeitamente. Vocês avaliam uma certa dificuldade em encontrar esse pessoal, né, que o Paulo falou na questão de por ter trocado de endereço, de telefone e tudo mais. Como é que vocês pensam em encontrar essas pessoas? Tem uma estratégia que vocês estão bolando para ir de encontro a essas pessoas? Inclusive, conversando com vocês hoje, é uma das estratégias, né? Ou seja, muitos desses associados a gente não tem mais o contato, né? Já são de mais anos, então, por isso dessa importância da gente vincular via aos meios de comunicação, né, rádio, jornais. Nós vamos estar fazendo uma nota em circulação para jornais dentro do site da cooperativa Languiru, né, a gente vai estar fazendo a divulgação e dentro da nova da redação. Então, esses associados eles têm 90 dias para fazer a sua regularização. Bom, a partir do momento, né, então esse movimento vai até o final do ano. A partir do ano que vem, a gente vai começar, bom, não veio, né, a gente não tem mais o contato, começa a fazer as eliminações do quadro social, que a eliminação também é um procedimento, né, dentro dos direitos do associado, que é de livre admissão e livre demissão. O associado ele pode pedir a sua demissão a qualquer momento. Não acontecendo isso, um outro mecanismo é a eliminação do quadro social, ou seja, se faz essa notificação, né, para que então, e não tendo o retorno do associado, né, porque ele tem um prazo também de 30 dias para alegar a sua defesa do porquê quer continuar, né, e isto
dentro do nosso estatuto isso é totalmente possível fazer. Direito do associado. É um direito do associado, exatamente. Né? Não acontecendo isso, a gente vai começar a fazer esse movimento de eliminações para justamente reorganizar esse quadro social. Não quer dizer que quem foi eliminado não possa reingressar no quadro de associados na sequência. Isso tudo é possível, desde que atenda aos requisitos, né, de ser associado da cooperativa. Mas então nós vamos começar a fazer agora intensivamente essa divulgação através dos meios de comunicação, né, para que a gente então dê este prazo, torne isso mais ciente possível, né, e lá, janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente começar a fazer esse outro movimento daí sim, de notificações. A gente sabe que vai ter muitas situações de pessoas que já estão falecidas, né, e a gente não tem como saber isto, né, porque nós temos associados em mais de 100 municípios no estado. Então, tu não tem como saber se essas pessoas ainda estão ou não vivas, né? Então, por isso também dessa prova de vida, porque para nós também é importante tudo isso, né? Perfeitamente. Até esse ia ser um dos outros assuntos que eu ia tocar nessa questão de quantos municípios abrange, né? Porque a gente, olhando de fora, a gente sabe, Langiru, Teutônia, a nossa região aqui, mas não, ao todo são 100 municípios que têm associados na cooperativa, né? Em torno de 180 municípios a gente tem associados, né? Então, é muito município, e como a Langiru, ela, por um tempo, ela expandiu, né? Hoje nós temos captação, nós temos associados na região sul do estado, né? A mais de 350 quilômetros aqui da sede. Ou seja, então, a gente não está diariamente próximo, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E, por isso, se justifica cada vez mais esta organização do quadro social, né? E como eu coloquei antes, né? A Langiru, as cooperativas, elas precisam, através de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, né? Que é a resolução 4.897 de 2021, ela estipula limites que a cooperativa precisa atingir de declarações de aptidão ao PRONAF, né? Ou seja, pequenos e médios agricultores que têm declarações de aptidão às linhas do PRONAF. Então, o mínimo é 50%. Mas, dentro do cálculo, este associado que hoje que mora no centro, que não tem mais atividade, não tem mais aptidão, né, essa DAP, mas ele computa dentro dessa porcentagem. Então, a gente precisa organizar isso para que a gente não perca também esse número mínimo, né, que é de 50%. E essa resolução nova, ela agora estendeu para 75%. Então, mais ainda, a gente precisa estar bem atualizado, porque daqui um pouco a cooperativa, quando sair dessa situação, ela quer se habilitar a um programa de financiamento, ela não vai conseguir porque ela não atinge estes percentuais mínimos. Então, é importante o associado entender também que isso é uma resolução que vem do Conselho Monetário Nacional, ou seja, não é só uma prerrogativa da cooperativa Langiru, mas todas as cooperativas, através da Lei 5764, que é a lei que rege as cooperativas, elas precisam se enquadrar nestes quesitos, né? Então, para não perder a questão legal do cooperativismo, né? São questões, é uma cooperativa de produção, né, Jonas? E a gente precisa, como o Paulo disse, né, para conseguir se enquadrar a essas linhas de financiamento e outras situações, a gente precisa se enquadrar a esse percentual mínimo de DAPs dos associados. Hoje, como a gente está falando aí de 3 mil associados sem produção, a gente está muito distante dessa situação, né? A gente precisa estreitar mais esse número para que a gente esteja enquadrado de fato, para que o nosso associado de fato seja um associado que entrega a sua produção, seja um associado que permita a cooperativa se enquadrar nessa resolução 4897, como o Paulo destacou. Perfeitamente. Eu acho que aí vale então o convite, né, do pessoal que está nos ouvindo, que tem essas matrículas, que daqui a pouco você, eu realmente desde 2018, 2019 eu não girei mais, não mexi mais na matrícula e tal, para vir fazer
essa regularização. Onde é que o pessoal faz isso? Como é que vai funcionar essa questão toda? Perfeito. Hoje pode ser feito através aqui do DAP, né? Ou seja, Departamento de Assistência ao Produtor. Tá? Então, pode-se entrar em contato via os telefones, né? Aqui da Cooperativa Languiru. Os próprios produtores ativos podem procurar os seus técnicos, que vão estar também visitando as propriedades, já com o modelo de ficha, então já pega todas as informações, porque o técnico já vai até a propriedade, ele já faz essa constatação, né, da prova de vida, da questão da atualização cadastral, e são informações simples, né, que é a DAP ativa, que é o Cadastro Ambiental Rural, né, ou seja, o CAR, ou seja, são informações que todos os associados, todos os produtores, eles têm hoje ali na palma da mão também, né? Então a gente vai estar trabalhando isso de uma forma bem tranquila, bem transparente, né? O pessoal pode vir buscar, não precisa vir todo mundo de uma vez, então pode já ir agendando. E é importante a gente dizer, muitos desses associados, eles às vezes não vêm porque, mas eu tenho dívida, né? Mas é importante a gente também esclarecer, quem não movimentou matrícula não tem nenhum passível, não tem. Então também é um movimento daquele associado que hoje não tem mais a produção, de vir regularizar a situação, pedir aqui um pouco a sua demissão, ou seja, resolve isso e também não precisa ficar preocupado, né, com toda essa questão. Então, a gente abriu esse prazo justamente para ter esse tempo do pessoal vir, né, dos próprios técnicos ir a campo, ajudar a fazer, né, essa atualização, para que a gente precise notificar o mínimo possível. E é importante, não é nenhuma perseguição, não é nenhum ato assim de vamos começar a eliminar todo mundo, mas é uma reorganização do quadro social, que é importante para a cooperativa, né, estar próximo, estar atualizado com seus associados, né, muitas das informações, esses associados hoje não têm acesso, por causa de um número telefônico que não está atualizado, ou seja, então, tudo isso é para a gente também trazer cada vez mais informação para esses nossos associados. Em cima dessa pergunta, Jonathan, né? O associado que não movimenta mais a sua matrícula desde 18, 19, como tu colocou na pergunta, né? É o que o Paulo falou, vir a cooperativa e entender esse movimento, essa atualização vai representar o quê? A possibilidade dele fazer esse pedido de demissão. Se ele não movimenta mais a matrícula desde 17, 18, 19, ele não tem mais esse vínculo com a cooperativa, não tem relação nenhuma com as perdas, porque não movimentou nesses anos que a cooperativa teve perdas de exercício. Uhum. Então, ou a atualização para ele vai representar um pedido de demissão ou, posteriormente, uma eliminação justamente por não se enquadrar nas condições de entrega da produção. Perfeitamente. Em relação a isso, você teria mais uma coisa que gostaria de colocar? Não, acho que as alterações estatutárias que foram apresentadas na Assembleia do dia 24, né, e aqui eu preciso agradecer os associados que vieram até a Assembleia, né, uma Assembleia que foi até praticamente 15 horas da tarde, ela teve início às 9h30 da manhã com a prestação de contas, uma prestação de contas bem clara, bem transparente, né, que levou aí praticamente 3 horas, onde que o associado entendeu os números da cooperativa, né, nós apresentamos números positivos, né, ainda uns gargalos que a cooperativa tem, principalmente com a questão do frigorífico de Poço das Antas, o frigorífico de suínos, o peso que é esse frigorífico, então é um dos desafios que ainda a gente tem, né, e a gente está trabalhando fortemente nisso para resolver, né? Então, pessoal, o associado ele se sentiu à vontade de poder perguntar, não deixamos dúvida, né? Procuramos não deixar nenhuma dúvida, e na sequência ainda tivemos então toda essa reforma estatutária que culminou até às 3 horas da tarde, a gente conseguiu concluir a nossa Assembleia, e um dos pontos que a gente sempre defendeu, que foi a questão de ter um limite de reeleições
né, de tempo do cargo de presidente, porque o estatuto anterior, né, ele previa que o único que não precisava mudar era o cargo de presidente, e a gente entende de que a gente precisa trabalhar novas lideranças, né, ninguém é insubstituível, né, isso tem que parar dentro do sistema cooperativista, tem que vir novas lideranças, tem que preparar. Então agora o presidente ele tem um mandato máximo de 8 anos, né? Deixamos bem claro essa questão de eliminações, demissões, exclusões, porque o estatuto anterior ele deixava isso tudo muito dúbio, né? A interpretação, né, tinham diversas interpretações, então a gente buscou deixar isso o mais claro possível, né? Os direitos do associado, os deveres do associado. Então, são reformas importantes dentro do estatuto justamente para que a gente consiga avançar, né? A questão da própria composição de uma diretoria passou de 11 membros para 9, ou seja, tu não precisa mais ter tantas pessoas, né, para compor um conselho de administração. Então, muitas mudanças, mas que vêm para o bem da cooperativa, né? E a gente sempre defende isso. A gente precisa com que as informações sejam o mais claras possível, mais transparente possível, que o associado ele entra lá no site ou no canal do associado, ele tem a oportunidade, o estatuto está lá, né? Uma outra política que a gente adotou de colocar sempre as atas das assembleias dentro da disponibilidade ali do canal do associado ou dentro do site da cooperativa dos últimos 5 anos. Então, o associado ele tem a possibilidade de ler as atas até sempre 5 anos atrás, ou seja, isso nunca aconteceu. Então, a gente está tentando trazer essas informações o mais claro possível e o associado compreender que a gente está numa nova gestão mais transparente, mais aberta, diálogo. A gente está escutando o associado que vem aqui, quer conversar conosco, né? Então, são os processos também dessa organização social para que a gente consiga tocar aí os trabalhos da cooperativa Languiru. Perfeitamente, gente. Eu agradeço vocês ter tirado esse tempo para conversar com a gente. É importante trazer essas informações para os associados, né? E qualquer novidade que vocês tiverem, a Tirol FM sempre está de portas abertas aí para vocês poderem divulgar os trabalhos da cooperativa. Muito obrigado, Jonatas, ao grupo aí da Rádio Tirol, né? E contamos com essa parceria, com esse apoio, para cada vez a gente poder trazer as informações positivas da nossa cooperativa. Obrigado, Jonathan. Uma boa sexta-feira a todos. Grande abraço, um ótimo final de semana a vocês.